Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre minha estratégia para a primeira fase da Unesp, tá? Quem me conhece aqui, quem já acompanha há algum tempo o canal, sabe que a Unesp pra mim sempre foi um sonho, assim. Nossa, fazer medicina na Unesp pra mim sempre foi algo muito... Queria muito, 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 muito. Só que com o tempo e tentativas e tanta coisa acontecendo, eu já tinha meio que desistido da Unesp. Eu fazia o vestibular, mas sem esperança. Tanto que em 2020 eu acertei 68 questões, né? E foi tipo um choque quando em 2000, sendo que 2020 foi o ano que eu mais estudei. Foi um choque pra mim quando em 2021 eu acertei 79 e consegui ser aprovada e tudo mais. Então assim, a primeira coisa que eu já quero deixar aqui se é uma meta, se é um sonho que você tem, tá? Vai pro vestibular, vai fazer a prova dando o seu melhor, independente se você acredita que vai dar certo ou não, tá? E foi o que eu fiz. Assim, em 2021, como eu disse, eu já tinha desistido da prova da Unesp, então eu foquei muito, muito no Enem. Se você me acompanha aqui, você sabe que foi muito sobre Enem em 2020 e 2021. Eu fazia a prova da Unesp porque se eu passasse na Unesp eu ia ficar assim, né, muito feliz e passei e tô aqui. Mas, então, se eu não foquei na Unesp, como que foi minha estratégia? Como que eu planejei minha estratégia dia 1? Dia 1 não, olha, tô pensando no Enem. Primeira fase, que foi no dia 14 de 2021. Eu fui pra prova, na época a prova da Unesp foi antes do Enem, então eu não tinha, assim, eu não tinha feito nenhum vestibular ainda, eu tava relativamente tranquila porque eu não tinha resultado de nada. É claro que você vai pra uma prova querendo dar o seu melhor, com esperança e com medo das coisas não darem certo. Eu tava com um pouco assim, só que o que mais superou mesmo foi o fato de eu não ter tanta esperança nessa prova, porque o 2020 eu tinha estudado muito, muito, muito pro Enem, visto vídeo aulas, visto que a gramática, pensando na Unesp também, só que não tinha ido, eu tinha acertado menos do que qualquer outro ano que eu fiz na Unesp sem estar tão preocupada. Então eu fiquei assim, esse ano você acha que eu vou acertar muito mais que 68? Claro que não, 72 ali, né? Mas aí você fica na nota de corte e é problemático. Então eu fiquei assim, eu acho que eu não vou conseguir, mas eu vou fazer o meu melhor. Vou dar tudo de mim nessa prova, né? E vou principalmente usar como um simulado pro Enem, que estava sendo meu foco aquele ano. Então eu fui com esse ar um pouco mais tranquilo pra prova, assim, com a esperança de fazer o máximo, acertar, tipo, toda a questão que eu fizesse, eu ia fazer pra acertar tudo, tá? Então, assim, sem contar que a prova da Unesp é uma prova que eu gosto, é uma prova bem justa, a gente já conversou aqui no canal sobre isso, né? Com alguns colegas que também passaram aqui na Unesp, fazem medicina aqui na Unesp. Então, mas eu já gostava dela e ela é bem próxima até do Enem, se você parar pra pensar. Então eu falei, não, eu vou fazer, vou dar o meu melhor. Quais são as coisas que eu revisei antes da prova? Assim, antes de chegar na prova e aplicar minha estratégia, que também faz parte da estratégia. Eu revisei a parte de português, tá? Principalmente a parte de gramática. Aquelas conjunções adversativas, sabe a conjunção de oposição, soma, questionamento, não é questionamento, conjunções conclusivas, opositivas, nesse sentido. Eu revisei porque cai todo ano na prova da Unesp, né? Então assim, eu já conheci o padrão da Unesp de prova, eu sabia que com certeza ia ter as 30 primeiras questões de português e literatura, ia cair gramática, e iria cair essas conjunções, tá? Oposições. Então, foi meu primeiro plano, revisar isso um dia antes da prova, pra me chegar lá lembrando, porque com certeza ia ter questão sobre isso. Ok, foi a primeira coisa. A segunda coisa que eu notei, que nos outros anos eu errei, é inglês. Tem muita questão de inglês na Unesp e ela vem intercontextualizada, né? Ou seja, inglês relacionando com geografia, relacionando com várias outras matérias. Então eu já esperava. E eu notei também que, assim, eu sempre em inglês, eu errava questões por ficar em dúvida entre duas, ter um pouco de gramática do inglês também, não que eu seja uma pessoa muito boa em inglês, eu sou péssima em inglês, né? Mas o ano todo eu fiz um Duolingo, tá? Pensando um pouco em inglês. Mas assim, a minha meta era
acertar bastante questões nesse primeiro ponto da prova, que era um ponto que eu sempre errava muitas questões, tá? Então eu falei, não, eu vou pra prova, revisando essa parte da gramática, que eu sei que cai todo ano, e tomando muito cuidado com essa parte do inglês. Se geralmente eu ficava em dúvida entre duas, eu falava assim, ó, essa aqui é provavelmente essa resposta, mas eu acho que é essa. Sempre fazer isso, e errava 2, 3 questões em inglês por causa disso. Então eu falei, não, esse ano eu não vou fazer isso. São 2 decisões que eu tomei antes da prova, tá? E assim, chegando na prova, né, no dia 14 lá, eu gosto muito da Unesp porque ela tem um gabarito, mas ela te dá aquela folhinha, porque você não pode levar o caderno, ela dá uma folhinha com 90 questões. E daí, como eu treinei o ano inteiro pro Enem, escrevendo no caderno, numa folha, de 1 a 90 as questões, e daí passando ali o gabarito, eu adorava isso fazer na Unesp, porque você consegue controlar quais você já fez, se tem alternativas seguidas. Então, já peguei essa folhinha e cada vez que eu resolvi uma questão, eu ia colocando lá. Minha estratégia foi seguir a ordem da prova, tá? Geralmente, matemática são questões mais difíceis, né? Vestibular, assim, tradicional, eles pegam pesado em matemática. Então, eu ia começar lá no início, lá por português, a gramática. É claro que toda questão que eu não soubesse, eu ia pular para deixar para voltar depois. Não tinha que ter tempo para isso, né? Então eu comecei fazendo as questões, fui passando todas as questões na ordem, tá? Até, assim, claro que eu deixei várias questões para trás, até chegar em matemática. Quando eu cheguei em matemática, por incrível que pareça, eu tava fazendo as questões e achei que eu tava arrasando, achei que eu tava acertando tudo, né? Não foi uma realidade. Mas aí acabei fazendo assim, pulando acho que 3 só de matemática e voltei. Sempre na minha estratégia de prova na Unesp é tomar cuidado com as gramáticas, como eu falei, e com as questões de inglês. Então, a gramática eu tentei fazer no início, mas acho que eu lembro que eu deixei questão de gramática para trás e voltei depois nelas. Então, claro que eu acabei em matemática, já voltei revendo toda a minha parte, assim, que eu tinha escrito um número em cima da prova, ou um asterisco no gabarito também, para me lembrar de rever aquelas questões, tá? Que eu ficasse em dúvida, eu ia revendo elas. Então, sempre que eu colocava lá 1, A, 2, B, 3, se eu não fiz ela, eu deixava em branco. Se eu fiz ela, mas eu ainda fiquei com dúvida, eu deixava uma bolinha nela. Aí, assim, se eu tivesse tempo, eu ia voltar nela. Eu não recomendo voltar em muitas, deixar assim muitas bolinhas, porque você não acaba não voltando em todas. Sem contar que se você voltar muito, você pode acabar fazendo o que eu sempre fazia, trocar a alternativa e errar, acabar errando coisa que você estava acertando, né? Então, também cuidado com isso. Então, eu fui fazendo. As 30 primeiras, assim, fluíram, eu tava bem animada, tava com ânimo pra fazer a prova. Aí, a hora que foi chegando a parte ali, chegando na parte que é humanas, eu notei, meus erros estão muito concentrados ali, eu não errei, acho que nenhuma questão entre as 30 primeiras, com esse foco, por ter revisado antes a parte de gramática e de inglês. Eu não errei questão ali, eu errei em humanas, porque foi um ponto que eu tava muito distraída, tá? Era um ponto que eu devia ter saído da prova, tomado uma água, ido no banheiro, só que eu não fiz isso porque eu tinha medo de não dar tempo de eu terminar toda a prova, tá? Ainda mais porque eu não tinha treinado pra Unesp. Então, se você sentir que você tá cansado na hora da prova, pausa ali 5 minutos, vai comer, vai no banheiro, toma água pra garantir que você não vai errar. Eu errei muita questão não, né? Mas eu errei, assim, umas questões por bobeira, sabe? De sociologia, questões que era só eu ler direito, eu não li direito e acabei errando. Outra estratégia minha também foi nessa parte de, toda vez que eu esbarrasse numa questão que eu não sabia, eu olhava pra ela e deixava uma grande bolinha. Porque, por exemplo, tinha 2 questões muito específicas nessa prova, que era uma questão da África, qual país da África não foi colonizado, e uma questão falando sobre Maomé, lá, a parte de Meca. São questões muito específicas que você não espera que caia no vestibular, assim, daquele jeito. E eu consegui acertar, porque a hora que eu notei que eu não sabia, eu mantive a calma, eu saí delas e fui para as próximas questões, para depois voltar. Se eu tivesse feito isso com as outras questões, assim, mais atenta para as outras questões que eu achei que era tranquila, eu não teria errado, porque eu acabei errando questões, como a Unesp não pesa igual o TRI no Enem, não foi problema, mas eu acabei errando questões que eram fáceis e acertando questões que eram difíceis na Unesp por causa desse foco. Então, toma cuidado com esse foco também. No final, assim, como eu disse, minha estratégia foi seguir a prova inteira, focar uns dias antes na gramática e em revisar umas questões de inglês da Unesp, porque é muito padrão, tá? O bom da Unesp é que tem esse padrão.
Física não estava tão difícil, mas precisava, acho que de fórmula, se eu não me engano, e principalmente não me apegar à matemática, porque matemática eu já sei que é uma matéria assim mais complicada em vestibular, que é paulista, que é vestibular assim tradicional. Eu sei que matemática pega, então eu falo assim, ó, não vou me apegar em matemática, vou fazer o que der e qualquer coisa pra eu chutar eu chuto, tá? Então eu me apeguei muito mais nessas 70 primeiras questões da prova. Acho que foi o diferencial pra mim tirar 11, acertar 11 questões a mais de diferença, né, de um ano pro outro ano. Claro que manter a calma pra prova ajudou demais também. E ter essa estratégia, como eu disse, de toda vez que chegava uma questão que eu não sabia, pular sem nenhum problema para dar tempo de voltar nela depois, claro, sem perder tanto tempo na parte de exatas, tá bom? Então foi isso, essas foram as coisas que eu fiz assim pré-prova da Unesp e durante a prova da Unesp, tá? Como eu disse, a prova foi antes do Enem, do ano passado. Esse ano ela vai ser de pós-Enem. Então, se você for fazer o Enem no domingo e a Unesp na terça, lembre-se de descansar na segunda, tá? No máximo, reveja aquilo que você sabe que cai na prova e você não é muito bom. Que nem eu, no caso, a gramática. Você sabe que você não é bom em gramática, dá uma revisada em algumas questões, mas assim, bem light, porque a prova da Unesp também vai ser pesada. Lembra que a prova, não importa quais questões você acerte na primeira fase, desde que você acerte em número de questões. Então, não se apegue às questões de matemática para perder muito tempo. Se apegue nas primeiras 70 questões da prova, que são questões que são mais objetivas no sentido de não tem conta, tá? Provavelmente as primeiras 70 questões não vai ter alguma conta para você fazer. Se apega nelas e com certeza você não vai errar todas as 20 últimas. Então você vai conseguir fazer mais 70, 80 acertos na prova da Unesp. Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero deixar aqui meu desejo de boa sorte, tá? Faz uma boa prova, arrasa nessa prova. Se a Unesp é seu sonho, igual era o meu, foca nela, assim, pra fazer o seu melhor na prova. Independente se você focou nela durante o ano, se você estudou muito pra ela ou não. Só lembrando dos detalhes de prova, ainda dá tempo, né? Esse vídeo sai agora alguns dias antes da primeira fase, então assim, dá tempo de você pegar alguns detalhes ainda e chegar na prova assim, com aquele espírito de eu vou gabaritar, vou fazer 90 de 90, que a partir disso ninguém mais te segura, tá bom? Então era isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.